Olá, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tô retomando novamente aqui as atividades no meu canal e mesmo com vergonha, eu resolvi voltar a fazer vídeos, a voltar a contribuir, né, com vocês, com temas legais, importantes e que vão tratar principalmente sobre saúde mental e bem-estar, né, que é o que eu prego na minha vida, né, que a gente tem que ter uma boa saúde mental e bem-estar. Então, assim, esse vídeo vai ser rápido, vai ser curto. Vou tentar não enrolar tanto, porque eu não fiz o roteiro. Eu tenho aqui algumas pode se chamar de roteiro, né? Algumas palavras aqui no computador do lado, então pode ser que de vez em quando eu olhe assim para ter ali um norte do que conversar rapidinho com vocês. E queria falar rapidinho também o porquê que eu sumi, né, das redes. Então eu vou conversar brevemente falando que, como eu falei, tá sem roteiro, tá sem uma boa iluminação, mas eu acho que dá pra me enxergar, né? Não me maquiei muito porque eu fui levar minha filha na escola e depois eu voltei aqui pra decidida a gravar um vídeo pra vocês hoje, para iniciar de novo essa jornada aí de contribuição para os meus inscritos, tá? Então, eu precisei meio que me recolher, me internalizar, reorganizar a minha vida, porque várias coisas começaram a acontecer, muito caos, né? A gente começou a ficar doente, gripe, eu fiquei acamada, até a gente veio passando por uma fase de muita gripe, muita problema de intestinal, né? Então a gente ficou um caos aqui, né? Um passava pro outro, minha filha pegava na escola e eu ficava, meu marido ficava doente, então, caos. Então eu precisei reorganizar um pouco a minha vida, fiquei afastada esse tempo, né? Continuei fazendo mais intensamente as minhas práticas mentais, né? As técnicas que eu utilizo no meu dia a dia para reorganizar a minha mente, o meu coração, as minhas energias. E eu fiquei nesse silêncio interno e foi muito bom, né? Foi muito bom. E eu queria compartilhar com vocês agora as técnicas que eu utilizo, né? E que dão certo para mim e que eu tenho certeza que também vai dar muito certo para vocês se vocês praticarem. Mas tem que praticar, porque se a gente não pratica, a coisa não anda, né? A coisa não anda se a gente não pratica. Então, dentro desse canal eu vou trazer as técnicas, como eu utilizo, em que momento, em que horário, mas nada maçante, porque eu detesto coisa maçante. Detesto coisa maçante que vai tomar muito do tempo, até porque eu não tenho tempo para ficar botando fora, né? A vida da gente é bem corrida. Você provavelmente, se está me assistindo, talvez se identifique comigo. Eu tenho uma filha pequena que demanda tempo, demanda energia, demanda muita energia, aliás, né? Ela tem 5 anos, então eu para tudo, absolutamente tudo, né? Que cuido tudo relacionado a ela. Ai, desculpa o barulho da moto, passou aqui. Então, desculpa também qualquer barulho que vocês escutarem, porque como é de dia, é pela manhã e eu moro aqui numa avenida movimentada, então é barulho de moto, é barulho de carro, é barulho de gente, é barulho de gato, barulho de cachorro, barulho de tudo. Então me perdoem, tá? Até botei um microfonezinho aqui para ver se o áudio sai legal, tá? Fazendo esse teste aqui. Mas enfim, eu voltei a criar conteúdo para vocês porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão bem perdidas assim na internet, são muitos canais com muitas técnicas e só que às vezes se torna maçante, né? As técnicas que a gente acaba aprendendo por aí. Às vezes uma ou duas ou três, ou equilibrar elas ou ficar fazendo de maneira aleatória cada uma delas já resolve
muitas coisas na nossa vida, a gente já consegue trocar energia que a gente está sentindo. Às vezes a gente não está bem, tá com uma energia ruim, mas a gente quer modificar essa energia, porque ninguém quer ficar triste o tempo todo, ninguém quer ficar ansioso, raivoso o tempo todo, né? A gente quer viver ali o bem-estar, né? Porque eu prezo muito na minha vida o bem-estar, tá? Prezo demais. Então eu pago para não me incomodar. Pago para não me incomodar. E é isso. Então eu quero fazer esse retorno, esse recomeço aqui no YouTube, trazendo as técnicas que eu uso, que eu utilizo no meu dia a dia e que vão ser com certeza uma contribuição na vida de vocês também. Muitas mulheres que vão me assistir provavelmente, porque eu sei que a maioria vai ser mulher, né? Mas a maioria das mulheres que vai me assistir provavelmente vai se identificar com a minha história, né? Eu sou casada, né? Tenho uma filha de 5 anos, eu tenho 30 e pouquinhos anos, né? E eu não tenho uma rede de apoio para me ajudar, né? Assim, quando eu preciso, por exemplo, ir no médico, não tem quem fique com minha filha, não tem, a não ser que eu pague, né? E então eu não tenho rede de apoio nem para descansar um pouco, porque meu marido trabalha o dia todo fora, né? Ele me ajuda no que ele pode, óbvio, né? Mas a gente também tem que ser coerente em algumas coisas, né? Ele me ajuda quando chega, né? E eu passo a maioria do tempo ali com minha filha. Quando ela tá na escola de manhã, eu fico com a manhã livre para mim, aí eu faço algumas coisas, né? Como trabalhar, gravar, enfim. E à tarde ela fica em casa, então com criança você sabe que é um pouco mais difícil de fazer as coisas. Às vezes você já tá cansada, né? E a energia já foi pro brejo, já se esgotou rapidamente, né? Mas enfim, então com essas técnicas que eu faço, isso me ajuda bastante a não pirar. Porque o que a gente quer é não pirar, no fim das contas, né? É ter saúde, é ter bem-estar, é ter leveza, facilidade, né? E tudo isso, as técnicas que eu trago, que eu vou trazer aqui e que eu faço, elas acabam deixando tudo isso mais leve, né? Mentalmente pra gente, né? E com certeza vai ser uma contribuição na vida de vocês, porque esse é o meu intuito aqui, tá? Então eu vou falar sobre as técnicas aqui, as técnicas que eu vou trabalhar. Aí eu vou fazer um outro vídeo específico falando sobre cada uma dessas técnicas e o porquê é tão bom a gente praticar cada uma delas. Aí você vai fazer a técnica que estiver mais de acordo com a tua vibe, né? A tua crença, a tua vibe, o que você quer, pretende para sua vida, né? Vou compartilhar com vocês agora aqui. Então, essas técnicas de desenvolvimento, né, do bem-estar e do autoconhecimento são a escutativa, né? A escutativa é muito, muito legal. A gente vai aprender a ouvir e ser ouvido. Access Consciousness, que são as perguntas que vão abrir novas possibilidades pra gente, pra nossa vida. O Ho'oponopono, né, que é a cura e reconciliação com a nossa vida, né, a limpeza de memórias. A escrita terapêutica, né, que transforma os nossos pensamentos em clareza e leveza, né, porque a gente escrevendo, a gente vai tirar aqui do mental e vai trazer aqui pro material, pra escrita, né, e vai acabar tirando aquele peso de cima dos nossos ombros, né, vai tirar aquele peso mental, porque a gente vai tirar daqui e vai estar escrevendo e acabou. E o EFT, né, o tapping, que são a liberação das emoções, né, presas nos pontos do meridiano, né. Então, o EFT ele deixa tudo mais leve, né. Desculpa aí mais uma vez, porque acho que tá chegando entrega pro vizinho, aí deu um barulho. Mas enfim, então é a escutativa, o Access, Ho'oponopono, escrita terapêutica e o tapping, né, o EFT. Então essas 5 práticas, só um pouquinho que eu vou dar um pause aqui. Voltei, já foram embora. Então, como eu estava falando, né, essas técnicas que eu vou trazer aqui para vocês não é só conhecimento, mas são práticas que eu utilizo que transformam demais a minha vida, transformam ela num bem-estar,
Eu costumo dizer que nós precisamos ser movidos pelo bem-estar, né? A gente não foi feito para sofrer, a gente não foi feito para viver uma vida de sofrimento, né? Então, todas essas práticas, né, que eu utilizo são do meu dia a dia e eu quero compartilhar isso, né? Eu quero compartilhar com você para que você também possa encontrar leveza, né, bem-estar, clareza mental que muitas pessoas não têm, né, hoje em dia. Mas então é isso, pessoal. Eu só queria compartilhar esse recomeço com vocês, falar que eu vou voltar com o canal, voltar com esse... Eu tô meio perdida porque é difícil falar na câmera, né? É difícil. Mas enfim, é um recomeço, né? É um recomeço. Os recomeços às vezes são bem difíceis, são desafiadores, mas a gente tá aí para superá-los. Superá-los todos os dias, né? Então, se você gostar do conteúdo que você assistir aqui, né? Se inscreva, né? Assista esse vídeo, assista os outros que eu já fiz, os próximos, aí você pode decidir se inscrever ou não no meu canal, se você acha que vai fazer sentido para você o que eu trouxer aqui no canal. Mas eu tenho certeza que se você praticar, colocar em prática, vai dar certo sim, tá bom? Porque eu mesma saio de crises de ansiedade para bem-estar, com as técnicas que eu utilizo, né? Que eu não quis tomar remédio, né, antidepressivo, etc e tal, para controlar a ansiedade e tal. Não quis, tomei por um tempo, mas eu decidi não tomar mais, né? Então eu fiz lá o médico fez lá o tratamento que precisava e eu acabei não querendo mais. Mas enfim, esse é o meu novo recomeço, né, aqui no canal. E eu sinto que não será somente o meu recomeço, será o de você também, se você praticar o que eu ensinar aqui pra você, entendeu? Tá bom? É isso, quero que a gente tenha um relacionamento mesmo de amizade, de cumplicidade, e que possamos aí nos tornar amigos virtuais aí através do canal Aline, no meu canal da Aline Bilhalva, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou, se você não gostou, diz aí. Deixa um joinha, comenta, né? Que talvez eu precise melhorar até mesmo na minha dicção, porque eu não tô acostumada a falar assim, né, em público, principalmente pra câmera. Mas a gente vai, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então é isso, tá? Ok? Então é isso. Eu desejo uma ótima semana pra vocês e a gente se vê por aí. Bye, bye.